Olá, tudo bom? Eu sou Heloísa, psicopedagoga, e hoje eu estou fazendo esse vídeo para poder conversar diretamente com os pais. Aqueles pais que têm filhos com dificuldade de aprendizagem, né? E nem sempre os pais conseguem identificar que a criança tem realmente uma dificuldade de aprendizagem que precisa da ajuda de um profissional. E isso é muito importante observar, e mais do que observar, procurar ajuda. Porque a dificuldade de aprendizagem, ela não é muito fácil de ser observada pelos pais. Porque na maioria das vezes os pais que não são da área de educação, eles não têm esse olhar a ponto de chegar à conclusão de que está acontecendo algo e que precisa da ajuda de um profissional. A escola também nem sempre sinaliza. E aí, pela experiência que eu tenho, o que eu percebo é que a escola que não sinaliza, ou porque ela fica insegura, insegura assim em relação ao pai ou à mãe, o responsável de um modo geral, achar que o colégio não dá conta de ensinar aquela criança. Na verdade, a dificuldade de aprendizagem, ela vai muito além das condições de ensino da escola. Ou seja, não compete à escola sanar aquela dificuldade, porque não é de competência da escola, é algo a mais. Vou dar um exemplo para vocês. Uma criança com dislexia. Uma criança com dislexia, ela já dá sinais muito cedo. Porém, esses sinais precoces, eles são difíceis de serem observados, principalmente pela família. Pela escola também. Mas quando ela chega na fase de alfabetização, ou naquela fase que já começa a escrever o nomezinho dela, né? Que às vezes a criança já começa a escrever o nome dela na escola antes mesmo de chegar no primeiro ano, no pré-escolar. E ela ali já começa a dar sinais. Eu vou falar de alguns sinais simples que a família pode observar. Então, se você que está me assistindo agora tem alguma criança em casa, ou filho, ou sobrinho, ou vizinho, que tenha esses sinais e que realmente ela enfrenta problemas na escola, no sentido de aprendizagem, então você pode ajudar essa criança, tá? Levando ela a um profissional. Pode até ser uma conversa com o pediatra, perguntar na escola como que ela está indo, porque como eu falei, nem sempre a escola vai relatar isso, né? Então busque as informações na escola. E se mesmo assim você não ficou satisfeita, procure um psicopedagogo. Por exemplo, eu vou falar por mim. Eu sempre digo nas minhas redes sociais que as pessoas podem marcar uma visita sem compromisso nenhum. Eu não quero que ela venha para ser minha cliente. Não. Eu quero que ela venha em busca de ajuda. Eu vou orientá-la. Nem sempre o caso é o psicopedagogo. Mas eu faço questão que venha para que eu oriente, para que essa criança não tenha essa falta de atendimento no momento mais crucial. Porque se ela não receber a ajuda que ela precisa, com a idade que ela está, que são a idade precoce, né? 5 anos, 4 anos, ela vai enfrentar sérios problemas dali em diante. Então, eu sempre oriento, me procura, vamos conversar sem compromisso nenhum, você não vai me pagar nada. Você vai para fazer uma visita para a gente conversar. Leva a criança,
leva tudo que você tem da escola e tal, e nós vamos conversar. Eu gosto e desejo dar essa orientação. Eu não quero os pais perdidos, não quero as crianças sem assistência. Vou orientar, tá bom? Então eu sempre estou aberta a orientar os pais que estão com dúvidas em relação ao aprendizado de seu filho, tá? Então, algumas observações, alguns sinais da dislexia, como por exemplo, né, como eu já comecei a falar, não gosta de ir para a escola, tem a autoestima muito baixa. Se você conta uma história para ela e começa a perguntar sobre a história, ela vai mudar de assunto, ela vai levantar, ela vai inventar de fazer outra coisa. Se você insistir, ela vai chorar, ela vai ficar travada, ela vai se fechar. Então, a criança com dislexia, quando ela percebe que ela tem um problema e que as pessoas não entenderam ainda que ela precisa de ajuda, ela também não sabe pedir ajuda, porque ela também não sabe o que está acontecendo. Ela só sabe que ela tem dificuldade para aquilo ali que estão insistindo para ela fazer. Pô, tá me mandando ler, mas eu não tô entendendo. Ou você fala alguma coisa e vira para a criança e fala assim, repete o que eu falei para eu saber se você entendeu. Também é uma dificuldade muito grande. Porque a dislexia, ela está muito relacionada com o processamento auditivo central. Ela escuta uma coisa, interpreta outra, e assim vai, tá? Então, é muito importante que essa criança tenha essa atenção e que procure um profissional para poder conversar sobre isso. Outra coisa também que eu vejo aqui no consultório e que hoje está muito banalizado por todos é o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu vejo as pessoas falando assim, essa criança é muito elevada, essa criança não para quieta, essa criança vive no mundo da lua, essa criança não aprende. Olha, gente, pela experiência que eu tenho, eu vou falar por mim. A criança com TDAH bem assistida, ela é uma excelente aluna. Porque ela tem uma facilidade muito grande de assimilar as coisas e muito rápido. Mas ela precisa da assistência do profissional adequado para que ela evolua nas habilidades dela. Porque uma criança com TDAH, ela está em conflito. E não é chamando atenção, brigando, mandando fazer de novo, batendo, etc, etc, que vai resolver. Não vai. Isso só vai piorar mais ainda a situação. E por último, eu vou dar um exemplo da criança com autismo, né? A criança com autismo também, ela precisa ser bem assistida, ela precisa de um trabalho multidisciplinar, interdisciplinar, para que ela avance dentro das possibilidades dela. Então, determinar qual é a metodologia que vai ser usada com ela, dependendo da idade, é muito precoce de fechar isso, né? Por exemplo, o ABA. Uma criança de 3 anos já ser introduzida no ABA como a opção definitiva não é uma boa alternativa, tá? A criança precisa de um tempo para a gente perceber quais são as habilidades que podem ser desenvolvidas para que ela avance. O falar, a coordenação motora, a atenção. Então, o autismo, ele tem graus, né? Ele tem fases, vamos dizer assim. Então, uma criança com autismo leve, essa criança vai se desenvolver muito bem. Muito, muito, muito bem. Ela vai conseguir interagir na turma, ela talvez seja uma das melhores da turma, porque a criança com autismo, eu percebo que elas têm uma qualidade que eu tenho aprendido muito com elas, que é a disciplina. Elas
se dão muito bem com rotina, porque elas são muito disciplinadas, né? E incentivar essa disciplina é uma maneira de você estar ajudando o seu filho a progredir na área acadêmica, a progredir na vida, para tudo. Organizar o quarto dele, escolher a roupa dele para sair, a roupa mais adequada para aquela situação, comer sozinho, saber os horários certos, comer o quê, né? São crianças que sabem ter uma disciplina para se alimentar, se isso já for feito desde pequena, porque elas têm essa facilidade com a disciplina. São crianças que, ao contrário, né, de muitas outras crianças, querem comer doce toda hora, né? Eles não. Se eles tiverem uma rotina, eles vão seguir aquela rotina. E se sair daquela rotina, aí sim a gente vai enfrentar um problema, né? Mas por outro lado, qual o problema de ter disciplina? Qual o problema de ter uma rotina? A disciplina educa a gente. A disciplina faz com que a gente consiga fazer as coisas da melhor maneira, com um índice de erro muito pequeno. Então, particularmente, eu gosto muito dessa característica das crianças com autismo, tá? Bom, existem outras dificuldades, outros transtornos da dificuldade de aprendizagem, mas não dá para falar aqui todos eles, né? De qualquer forma, pais, vocês que observam qualquer dificuldade de aprendizagem do seu filho, seja nesses sintomas que eu já falei no início do vídeo, seja no próprio aprendizado, no caderno de casa, e vocês estiverem perdidos, podem marcar uma visita, eu vou te ajudar, eu vou ter um maior prazer em te receber e te ajudar, e te dizer, olha, você procura tal profissional, você faz assim, ou você tem necessidade de um mediador, conversa na escola, etc. Eu vou te orientar da melhor maneira que eu posso, tá? Mas não deixem essa criança sem uma orientação, porque quanto mais cedo nós ajudarmos as crianças com dificuldade de aprendizagem, melhor para ela, muito melhor para ela, porque ela não vai experimentar problemas como eu enfrentei. Eu fui uma criança com TDAH, mas um TDAH bem casadinho, metade e metade, super hiperativa e super desatenta no mundo da lua. Qualquer coisa me tirava ali daquele momento. Podia ter um monte de gente gritando, podia estar num baile de carnaval. Quando vinha a desatenção, eu saía como se eu estivesse indo para a lua, ao mesmo tempo que estivesse naquele espaço super barulhento. Então eu sei o que é uma desatenção, uma hiperatividade. Mas as pessoas, né, família, principalmente minha mãe, falava: ô criança capeta. Era assim que eu era vista. Na escola, pelos professores, da mesma forma. E por conta de uma professora que tinha implicância comigo, eu repeti o terceiro ano. No ano seguinte, eu peguei a professora que todo mundo quer ter. Tia Vera, ó, que carinho, Tia Vera. E olha que eu tô com 58 anos, né? Tia Vera, é assim que eu lembro dela. E ela me acolheu de uma forma tão especial que dali em diante, nunca mais eu tive problema escolar. Sabe? Lógico, eu precisava estudar muito para poder passar de ano. Mas naquela época eu não tive apoio de profissionais adequados. Naquela época a gente não tinha acesso, né, a isso. Mas eu estudei em escola pública minha vida inteira. Só vim para o particular na faculdade. Até então foi a vida inteira de escola pública. Entrei para a escola com 5 anos. Então eu sei exatamente o que é uma desatenção e uma hiperatividade. Nem todos os pais sabem lidar com isso. Nem todos os pais entendem o que é hiperatividade e o que é criança levada. É diferente, gente. Criança levada é momentânea. Hiperatividade é direto. É até para dormir.
Eu tinha dificuldade para dormir, eu não queria nunca dormir, eu vivia no piloto automático, na Duracell, sabe? 220, eu vivia assim. Eu não andava, eu pulava, eu corria, eu saltava. Hoje, com 58 anos, já sentindo aí os sintomas da terceira idade, né, que tá chegando, eu olho uma criança, um jovem correndo, e falo, caramba, eu não consigo mais fazer isso. Então a própria idade está dando jeito nessa hiperatividade, mas mesmo assim, dentro de casa, até hoje, quando eu tô, por exemplo, na cozinha fazendo alguma coisa, mas eu quero ir no quarto pegar alguma coisa e sei que tem que ir rápido porque tem panela no fogo, eu saio esbarrando em tudo, saio levando tudo, deixo o prato cair, quebro, ainda sou assim. E se eu estiver lendo um livro e pensar em alguma coisa, algum sonho, alguma viagem, eu vou ler 10 páginas do livro, não vou lembrar de uma palavra que eu li, porque eu tô em outro lugar. Eu tô lendo, mas eu não tô entendendo nada que eu tô lendo porque eu tô pensando em outra coisa. Não tomo remédio, nunca tomei medicação. Hoje eu consigo ler livros só práticos da minha profissão. Não me dê um romance porque eu não vou conseguir ler, porque não vai ser um assunto que vai me despertar a atenção sustentada até o final do livro, não é? Então, hoje, o que eu consigo fazer é aquilo que eu gosto muito, que eu desejo muito, por conta de eu ser, de ter TDAH, né? Mas a vida é que tratou de mim. Mas tem sim a necessidade de ir para um terapeuta, trabalhar essas questões que interferem diretamente, não só na vida acadêmica, mas na vida pessoal, na vida em grupo, né? A dificuldade de relacionamento também é um fato, né? Por isso que tem que ser trabalhado desde criança, para que aquele estado, aquele transtorno que vai acompanhar a gente pro resto da vida, em algum momento da vida, com a maturidade principalmente, a gente tem o apoio de profissionais capacitados para que a gente entenda e aprenda a lidar com aquilo. Tá? É isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, o que eu falei aqui, vocês podem me mandar o WhatsApp. Eu respondo assim que eu puder. E é isso, tá bom? Então, gente, o meu objetivo nesse vídeo hoje é ajudem as crianças que têm dificuldades de aprendizagem. Porque se ela não tiver ajuda agora, enquanto criança, as consequências disso na fase adulta vão ser muito ruins. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!